Integração por partes. Para entendermos a fórmula da integração por partes, consideremos a derivada de um produto de duas funções f e g. Como nós vimos, a expressão da derivada de um produto tem essa forma dada pelo lado direito dessa equação. Seja então a derivada de f vezes g, e consideremos a integral indefinida da derivada de f vezes g. Mas a derivada de f vezes g é f'g mais fg'. Então, a integral indefinida da derivada de fg pode ser escrita no lugar da derivada de fg, vamos colocar f'g mais fg'. Então, aqui a gente meramente fez essa identificação aqui. Mas a integral indefinida é a operação inversa da derivada. Logo, a integral indefinida da derivada de fg nos dá fg, e aqui a menos de uma constante arbitrária que nós vamos omitir. E aqui nós temos a soma de duas funções, f'g, vista aqui como uma função, e fg' como uma outra função. A integral de uma soma é a soma das integrais. Então, isso aqui, do lado direito, pode ser reescrito dessa forma aqui. Então, finalmente, vamos deixar isolado esse primeiro termo aqui do lado direito, integral de f'g dx, que nos dá então a seguinte fórmula. Isolando então esse termo aqui, nós obtemos essa fórmula final. Ou seja, integral de f'g é fg menos fg'. Nesta fórmula, então, nós vemos que, dado a integral de f'g dx, pode ser muito complicado resolver essa integral. Então, a integração por partes permite olhar a integral original sob a forma f'g dx como sendo fg menos a integral de fg' dx. Então, ao invés de resolver a integral f'g dx, que a princípio pode ser um pouco difícil, nós transformamos o problema essencialmente na resolução da integral de fg', que esperamos ser mais fácil de resolver do que a integral original. Então, resumindo, a integração por partes consiste em, dado uma integral sob a forma f'g dx, se essa integral é muito difícil de se calcular, o que se faz é tentar calcular a integral de fg', e se ela se torna mais fácil, uma vez encontrado a resposta da integral de fg', nós consideramos essa combinação fg menos integral de fg', e isso é igual à integral original f'g que nós tínhamos que resolver. Observação. Vamos aqui analisar uma fórmula alternativa para a integração por partes. Então, consideremos a fórmula obtida anteriormente. E, para fixar ideias, vamos olhar o integrando como sendo gf' dx, ou seja, f'g a gente escreve como gf', e a gente inverteu a ordem. Então, sejam
duas novas variáveis, u e v, tal que aqui identificamos o u como sendo a função g e o v é identificado como sendo uma nova variável cuja diferencial dv é igual a f' dx. Então, no integrando, eu olho o g, identifico g como sendo a variável u, e o que resta, f' dx, eu chamo da diferencial de v, ou seja, dv. Aqui, uma vez feita essa identificação de u e v, a partir do integrando f'g, eu agora considero a diferencial de u. Por definição, é du dx dx, mas sendo u igual a g, du dx é g'. Então, eu também posso escrever a diferencial de u como sendo g' dx. Agora, se dv é f' dx, então v é a função f. dv é identificado como f' dx, mas dv, por definição, é a derivada de v dx. Logo, v' é f'. Então, v é a f, na verdade, a menos de uma constante c. Só que nessa passagem do dv para o v, a gente omite essa constante c. Então, nós não vamos considerar o v afetado por uma constante. Uma forma bem rápida de fazer essa identificação também é usando essa notação aqui. Se dv é f' dx, claro, dividindo tudo por dx, assumindo que essas quantidades são meramente quantidades algébricas, então eu tenho que dv dx é f', ou seja, v' é f', e aí novamente a gente está com essa forma aqui. Então, feita a identificação de dv f' dx, na verdade, a gente está olhando isso aqui. Para achar o v, nós temos que dv dx é f'. Achar o v é achar a função f dada a sua derivada, ou seja, é, na verdade, um problema de integral indefinido, porque f' sendo dado, a gente está olhando quem é a f, dado f'. Então, quando a gente fizer a identificação de dv como sendo f' dx, o que sobra aqui no integrando, nós esperamos que nós conseguimos obter o v, ou seja, se você identifica dv como f' dx, você tem que ser capaz de fazer essa integral aqui e obter a f. Feitas essas considerações, voltemos então ao problema. Aqui, então, nós temos a integral escrita como f'g dx. Então, feita essa identificação de u como sendo g e dv como sendo f' dx, então, nós podemos escrever a fórmula anterior da integração por partes na seguinte forma. Aqui, o g é o f' dx, a gente identificou como dv. Então,
O que antes era f' g dx, nós vemos como sendo o dv. No lado direito, f vezes g torna-se o f é o v e o g é o u. Então, fg torna-se u vezes v menos essa integral fg', o f é v, fica v, e o g' dx é du. Então, a gente tem aqui uma forma alternativa para a integração por partes. Então, é dado uma integral e nós identificamos a integral como sendo de algo do tipo udv. Então, feita a identificação de udv, a integral de udv é igual a uv menos integral de v du. Então, vamos dar aqui um exemplo de como é utilizada a integração por partes. Aqui a gente vai usar, essencialmente, essa notação integral de udv igual ao v menos integral de v du. Exemplo. Seja a integral de x ln de x. Aqui, vamos identificar u e dv. Aqui, vamos olhar u como sendo ln de x. E o que sobra, x dx, vamos identificar como sendo dv. Então, aqui, a gente sabe, dado u, a gente vai precisar do du, e dado o dv, a gente vai precisar do v. Ora, se u é ln de x, o du é o' dx, ou seja, é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x dx. Então, du, 1 sobre x dx. Se dv é x dx, então, a gente está olhando basicamente, dv dx é igual a x, ou seja, v' é x. Então, o v, função cuja derivada me dá x, seria x2 sobre 2. Lembrando aqui que a gente não considera aquela constante arbitrária nessa identificação do dv para o v. Então, a integral de x ln de x dx, usando a integração por partes na forma udv, isso aqui nos dá uv menos integral de v du. Ora, mas uv, nesse caso, fica ln de x vezes x2 sobre 2. Menos v du. Mas o v é x2 sobre 2. E o du é 1 sobre x dx. Aqui está o du. Então, agora a gente pode fazer algumas simplificações aqui. Aqui vamos só inverter a ordem aqui para escrever sem o parênteses aqui, né? E aqui fica 1 meio integral de x dx. Mais integral de x dx é x2 sobre 2. Que nos dá a resposta final sob a forma x2 sobre 2 ln de x menos 1/4 de x à quarta. Aqui, mais uma constante arbitrária c, que é oriunda dessa integral de x dx, que a gente não escreveu aqui nessa linha, mas a gente sempre no final pode inserir essa constante.
seja, a resposta aqui, x2 sobre 2 ln de x menos 1/4 de x2 mais c. Aqui uma observação nessa questão anterior. A gente identificou u como sendo ln de x e o dv como sendo x dx. Aqui, alguém poderia pensar em fazer uma outra identificação. Por exemplo, eu poderia olhar o u como sendo o x e o dv como sendo o ln de x dx. Então, seria uma outra identificação possível para u e dv. Então, meu dv seria ln de x dx. Aqui, a gente teria que obter o du, que seria du dx vezes dx. Du dx seria dx dx, que dá 1. Então, du, basicamente, é o dx. Agora, aqui, dado o dv como sendo ln de x dx, eu tenho que obter o v. Ou seja, na verdade, se dv é ln de x dx, então estou trabalhando com v', identificando v' como sendo o ln de x. Então, do v' para o v, eu tenho que ser capaz de identificar a integral indefinida do ln de x dx. E isso aqui, por hora, não é muito simples de se obter. Então, não me seria útil, em relação à escolha anterior, fazer u identificado como sendo x e o dv como ln de x dx. Fica um problema mais difícil porque eu não sei quem é a integral de ln de x dx. Então, essa observação aqui, ela ilustra a dificuldade da integração por partes. A princípio, sempre que a gente toma o dv na integração por partes, a gente sempre tenta olhar o dv como sendo algo que nos permite obter o v. Então, se eu identifico o dv como x dx, ou seja, se eu estou identificando dv dx como sendo x, é imediato que o v é x2 sobre 2. Aqui, se eu estou identificando dv dx como ln de x, já não é imediato achar o v, pois isso envolve achar, como a gente viu, a integral de ln de x dx. Então, a escolha de quem é o u e o dv, em geral, numa integração por partes, ela envolve ser capaz de, dado o dv, obter o v. Consideremos a integral de x cosseno de x dx. Aqui, vamos identificar u como sendo x e dv é o que sobra, ficaria como cosseno de x dx. Então, se u é x, o du é du dx vezes dx, nesse caso, sendo du dx igual a 1, du então é igual a dx. dv é cosseno de x dx, ou seja, dv dx é o cosseno de x, logo, o v fica como seno de x. Então, feita essa identificação, agora a gente usa a fórmula da integração por partes. Então, aqui a gente tem integral de u dv, esse aqui é o v menos v du. Mas u é x, v é seno de x, com a identificação anterior.
E integral de v du fica seno de x, du é dx. Agora, integral de seno é menos cosseno de x, mais a constante arbitrária que a gente insere no final. Então, isso nos dá por resposta a forma x seno de x mais cosseno de x mais uma constante c. Aqui também vale uma observação. Se a gente tivesse escolhido para o cosseno de x, então a gente estaria identificando o dv como sendo x dx. Nesse caso, o du seria du dx, ou seja, o' dx. Du dx seria menos seno de x. Então, du seria menos seno de x dx. Aqui, se dv é x dx, então dv dx é x. Logo, o v seria x2 sobre 2. Então, agora, usando a fórmula da integração por partes, a gente está identificando o lado esquerdo como sendo o dv. Então, temos o v menos integral de v du. Então, o integral de u dv é o v menos integral de v du. Nesse caso, u é cosseno de x. O v é x2 sobre 2. Menos v du, integral de v du. Então, v, x2 sobre 2. Du menos seno de x dx. Então, aqui nós temos esse sinal menos com esse menos vai dar mais. Esse fator 2 no denominador eu posso tirar da integral, pois é uma constante. Então, fica x2 seno de x dx. A integral que a gente tem que fazer. Agora, aqui a gente vê o seguinte. A integral original que a gente tinha que resolver era a integral de x cosseno de x. Usando a fórmula da integração por partes com essa identificação aqui, u cosseno de x e dv x dx, nós temos agora o problema de resolver a integral de x2 seno de x. Então aqui a gente nota o seguinte, o que antes aparecia uma função trigonométrica cosseno com um termo x, agora o problema se transforma em uma integral de uma função trigonométrica, no caso seno, mas com um termo x2. Então, basicamente, a gente está obtendo uma integral mais complicada, porque antes era potência 1 em x e agora é potência 2. Ou seja, essa escolha para u e dv, ela torna o problema mais complicado. Ou seja, essa expressão obtida aqui, ela transformou a integral original, integral de x cosseno de x dx, em algo mais complicado, que envolve o cálculo da integral de x2 seno de x dx, ou seja, aumentou a potência do termo em x. Então não foi uma boa escolha. Então isso aqui é um outro
um outro problema típico da integração por partes. Não consiste apenas em você escolher um dv onde nós sejamos capazes de obter quem é o v, mas também de escolher um dv de modo que a integral original não se transforme em algo que seja mais complicado de resolver do que a gente tinha anteriormente. Consideremos a integral de x2 e de x dx. Aqui, façamos a identificação u, x2 e dv, o que sobra, e de x dx. Então, du é a diferencial de u, que é du dx dx. Nesse caso, se u é x2, du dx é 2x. Então, a diferencial du é 2x dx. Aqui, dv é e de x dx. Então, dv dx é e de x. Logo, v, função cuja derivada me dá e de x, é e de x. Então, com essa identificação aqui, nós temos, usando integração por partes, o dv, o v, menos vdu. Então, aqui, integral de u dv na forma x2 e de x dx, nós transformamos em uv, nesse caso, x2 e de x, menos vdu, ou seja, e de x, que é o v, e o du, nesse caso, 2x dx. Então, aqui, esse 2 é uma constante, a gente pode retirar da integral, e fica a integral de e de x, x dx. Então, aqui, a gente observa o seguinte, a integral que a gente tinha originalmente, ou seja, x2 e de x dx, usando a integração por partes com essa identificação de u e dv dada aqui, nós transformamos numa integral de e de x vezes x dx. Ou seja, essencialmente aqui, o termo em x que aparecia com potência 2, agora ele aparece com potência 1. Então, ao que parece, utilizar a integração por partes aqui, com a identificação u igual a x2 e dv e de x dx, reduziu a integral original, que tinha um termo em x com potência 2, a um termo que tem x com a potência 1. Então, por esse aspecto, a integral parece estar ficando mais simples de resolver. O que a gente vai fazer aqui, então, é o seguinte. Falta resolver essa integral de e de x dx. Vamos chamá-la de estrela e resolver separadamente aqui. Então, basicamente aqui, integral de x e de x dx, nós vamos utilizar uma outra integração por partes. E aqui, vamos chamar u de x e dv, é o que sobra aqui, no caso, e de x dx. Então, nesse caso, se u é x, du é du dx vezes dx. Du dx é u. Du dx, nesse caso, é 1. Então, du é igual a dx. Se dv é e de x dx,
ou seja, se dv dx é e de x, então o v, função cuja derivada me dá e de x, é o próprio e de x. Então, agora, integral de x e de x dx, então fica aqui u e v são identificados como x e e de x, nessa integral estrela. Então, integral de u dv é uv menos v du, que nos dá uv x e de x menos v du. Nesse caso, e de x, o du é dx, então fica e de x dx. Mais integral de e de x é e de x, a menos da constante c. Então, isso aqui é a integral estrela que a gente estava calculando. Então, aqui, voltando para a expressão da integral de x2 e de x dx, aqui estrela nos deu x e de x menos e de x. Então, aqui a gente coloca e desenvolvendo, nós obtemos essa forma final aqui. Mais a constante c. Aqui, uma observação. Note que, se nessa integral estrela a gente tivesse feito a identificação não u igual a x e dv e de x dx, mas suponha que a gente estivesse no cálculo de estrela olhando u como sendo e de x e o dv como sendo o x dx. Então aqui nós teríamos para du então du dx seria a derivada de e de x em relação a x, que seria e de x. Então du dx seria e de x dx. A diferencial de u, então, é e de x dx. E se dv é x dx, então o v x2 sobre 2. Então aqui a integral x e de x dx, ela nos daria o v, que seria x2 sobre 2 e de x, menos v du, menos, então, x2 sobre 2 e de x dx. Então, isso aqui seria a integral estrela que a gente estaria calculando. Então, aqui, olha o que nós teríamos obtido. Nessa expressão aqui, para a integral de x2 e de x dx, vamos inserir essa expressão para o estrela dada aqui. A gente teria x2 e de x dx seria igual a x2 e de x menos duas vezes estrela. Então, menos 2 vezes
Então aqui, desenvolvendo o lado direito, a gente tem x2 e de x. Aqui esse 2 cancela aqui, então fica menos x2 e de x. Aqui a gente tem o sinal menos, aqui com o sinal menos, vai ficar positivo. Esse 2 com esse 2 no denominador vai cancelar, então vai ficar integral de x2 e de x dx. Então aqui, nota que o que é que nós estamos querendo calcular é a integral de x2 e de x dx. E a gente está obtendo, após fazer essas duas integrações por partes, a gente está obtendo que a integral de x2 e de x dx é x2 e de x menos x2 e de x mais a integral de x2 e de x dx. Quer dizer, a mesma quantidade que a gente quer calcular. Claro, esses dois termos aqui se cancelam. Então, nós estamos obtendo aqui que a integral de x2 e de x dx é a integral de x2 e de x dx, ou seja, não resolve o que nós queremos, ou seja, a utilização na segunda integração por partes para obter estrela u igual a e de x e dv x dx nos dá uma identidade que não resolve o que nós queremos. Ou seja, não tem nenhum erro aqui. A única coisa é que essa escolha para u e dv dada como u e de x e dv x dx, ela não nos permitiu resolver a integral original, integral de x2 e de x dx. Aqui, fazendo a escolha anterior, ou seja, u igual a x e dv e de x dx, nós conseguimos resolver a integral. Então, o que está em jogo aqui é, ao fazer uma integração por partes em coisas envolvendo e de x, é importante que a gente não tente mudar, fazendo duas integrações por partes, a escolha do u. Por exemplo, se iniciamos chamando u de x2, na outra integração por partes de estrela, que envolvia integral de x e de x dx, vamos chamar u de x. Não vamos chamar u de e de x, porque chamando u de e de x, isso retorna, na fórmula da integração por parte, a integral que a gente originalmente queria calcular. A gente vê aqui, integral de x2 e de x dx acaba sendo igual à integral de x2 e de x dx. Ou seja, a gente não resolveu o problema. Então, resumindo, nesse problema, a gente tem que usar duas integrações por partes. Se o u a gente identificou como x2 na primeira utilização da integração por parte, então na segunda, que era para resolver a integral de x e de x dx, vamos continuar identificando u como sendo um polinômio em x, nesse caso x, e não façamos a identificação do u com e de x. Aqui mais uma observação nessa integral, né? Considerando aqui a primeira escolha de u como sendo x2 e dv e de x dx, poderíamos ter escolhido para u e de x e dv identificaríamos como x2 dx. Então aqui o du seria du dx dx, nesse caso du dx é e de x, e o v, dv dx é x2, então o v, x3 sobre 3. Então aqui a integral de x2 e de x dx, então a gente tem u dv, é uv, ou seja, x3 sobre 3 vezes e de x, menos a integral de v du.
V du. Então aqui a gente tem, mais uma vez, um comportamento visto num exemplo anterior, de que se a identificação do U, ao invés de U igual a x2, a gente considerasse U como sendo e de x, a integral original, que envolvia um integrando do tipo x2 e de x, ele basicamente se transforma numa integral envolvendo o integrando, que é x3 e de x. Ou seja, aumentamos de uma unidade a potência. Antes era x2, agora x3. Então, ao que parece aqui, a escolha de U igual a e de x e o dv x2 dx torna a integral, após a integração por parte, mais complicada, pois agora ela é uma integral envolvendo x3 e de x. Ou seja, isso aqui constitui-se uma forma não muito conveniente de se escolher o U e o dv, pois a integral que se obtém substituindo a original x2 e de x na fórmula da integração por partes se torna uma integral mais complicada, nesse caso x3 e de x dx. Então, isso aqui também é um indício de que é preciso ter um critério ao escolher o U e o dv, de modo que as integrações que vão surgindo não fiquem mais complicadas. Exemplo. Consideremos a integral de e de x seno de x dx. Aqui, consideremos o seno de x e o dv ficaria com o que resta, ou seja, e de x dx. Então, a diferencial de u nos dá a derivada do seno, cosseno de x dx. Então, isso é o du. São se dv é e de x dx, ou seja, dv dx é e de x, então o v é o e de x. Então, integral de e de x seno de x dx nos dá o v, nesse caso, e de x seno de x menos v du, ou seja, e de x cosseno de x dx. Então aqui a gente tinha uma integral de e de x seno de x dx e, por essa identificação de u e dv, nós temos agora uma integral envolvendo e de x cosseno de x dx. Então, chamemos isso aqui de estrela. Vamos resolvê-la aqui. Aqui, mais uma vez, vamos usar a integração por partes. Como a gente identificou u como seno de x aqui, vamos identificar u como uma função trigonométrica, nesse caso, cosseno de x, enquanto que o dv vamos identificar como sendo e de x dx. Agora, du é du dx vezes dx, que fica menos seno de x dx. dv e de x dx, mais uma vez, nos dá para v e de x. Então, estrela aqui. Então, a gente tem o dv, o v menos v du. Então, u vezes v nos dá e cosseno de x e de x vezes cosseno de x.
é o UV, menos V du. Então, menos E de x du Então, sinal negativo com esse negativo aqui. Então, isso aqui é a integral estrela. Então, agora, voltando à expressão da integral original, de e de x seno de x dx. Então, aqui a gente substitui a expressão obtida para a estrela, nesse caso, e de x cosseno de x mais integral de e de x seno de x dx. Então, menos e de x cosseno de x menos e de x seno de x dx. E aqui, esse termo, junto com esse, a gente pode combinar no lado esquerdo. Então, esse termo, no lado esquerdo, ele comparece com sinal positivo, então a gente tem integral de e de x seno de x dx, mais integral de e de x seno de x dx, ou seja, duas vezes integral seno de x dx, que é igual a e de x seno de x menos e de x cosseno de x. Então, dividindo por 2, nós obtemos integral de seno de x. Aqui esquecemos o e de x, né? Aqui. Então, repetindo, essa integral no lado esquerdo, e de x seno de x dx, junto com essa integral no lado direito de menos e de x seno de x dx, ela se combina dando duas vezes integral de e de x seno de x dx, que é igual a esse termo, esses dois termos aqui, e de x seno de x menos e de x cosseno de x. Então, dividindo por 2, nós temos integral de e de x seno de x dx. Então, aqui vai ficar 1 meio e de x seno de x menos 1 meio e de x cosseno de x mais c. Então, aqui ocorre um comportamento interessante, que quando a gente faz a segunda integração por parte, identificando aqui o cosseno de x e dv e de x dx, no cálculo de estrela, surge novamente a integral que nós queremos resolver, que está aqui. Só que como existe aqui o sinal negativo, esse termo, integral de e de x seno de x dx, ele permite combinar com a integral original, e de x seno de x dx, dando, nesse caso, um fator 2. Ou seja, conseguimos resolver a integral. Aqui também é uma observação, né? Se a gente tivesse agora mudado de u nessa integral estrela, suponha que nós tivéssemos escolhido agora u não como cosseno, mas como e de x.
Então, du seria e de x dx. E identificando o dv com o que sobra, ou seja, cosseno de x dx, ou seja, v seria seno de x. Então, estrela, nesse caso, nos daria, então, a integral de e de x cosseno de x dx nos daria o v, que seria e de x seno de x, menos v du. Então, substituindo nessa expressão aqui, a gente teria e de x seno de x menos estrela, que daria menos esse valor obtido aqui. Então, menos e de x seno de x, menos com menos, mais integral de e de x seno de x dx. Então, isso aqui seria a expressão que a gente obtém. Esse termo cancela, então a gente vê que, mais uma vez, a gente tem uma identidade, ou seja, a integral de e de x seno de x dx, usando essas duas integrações por partes aqui, identificando primeiro u como seno de x e dv e de x dx, e numa segunda vez identificando u como e de x e dv cosseno de x dx, a gente consegue obter que e de x seno de x dx, a integral, é igual à integral de e de x seno de x dx, ou seja, uma identidade, o que não resolve o problema. Então, temos o mesmo caso do exemplo anterior, ou seja, ao fazer duas integrações por partes aqui, envolvendo e de x, se a gente considera u seno de x na primeira integração por parte, então na segunda, aqui envolvendo estrela, vamos também identificar u como uma função trigonométrica, nesse caso, cosseno de x. Aqui vamos considerar esse problema fazendo uma outra identificação. Aqui, ao invés de identificarmos u como seno, vamos pensar u como e de x. Então, façamos u como sendo e de x e o dv seno de x dx. Então, aqui du e de x dx e o v seria menos cosseno de x. Então, aqui a gente tem o v, que daria menos e de x cosseno de x, menos v du. Então aqui vamos identificar estrela, cosseno de x e de x dx. Aqui mais uma vez façamos u como e de x e o dv agora cosseno de x dx. Então du nos dá e de x dx
e o V seno de x. Então a integral aqui, estrela, que é cosseno de x e de x dx, o V, então isso aqui nos dá e de x seno de x, menos v du. Então isso aqui é a forma para a integral que a gente identificou como sendo estrela. Então substituindo aqui, então estrela nos dá e de x seno de x menos integral seno de x e de x dx. Então aqui também essa integral se combina com essa aqui, dando e aqui a gente tira integral de e de x seno de x dx 1/2 e de x seno de x menos 1/2 e de x cosseno de x mais a constante c arbitrária, que é a mesma resposta obtida anteriormente. Então, nesse exemplo, comparado com o caso anterior, ao tratarmos a integral e de x seno de x dx, nós iniciamos identificando u como sendo seno de x e o dv como e de x dx. Então aqui, se nós identificarmos u como e de x e dv como seno de x dx, nós obtemos a mesma resposta. Essencialmente aqui, essa identificação ou ela não torna a integral mais complicada ao ser utilizada. Então, essa é a razão de tanto aqui, nesse caso, a gente poder usar u como e de x ou u como seno de x. Em ambos os casos, a gente vai conseguir, através de duas integrações por partes, resolver a integral. Aqui, o único ponto importante é que, nesse caso, se nós escolhemos u como e de x, como a primeira identificação por u na primeira integração por partes que a gente realiza, na segunda, que é no cálculo de estrela, a gente mantém o u como sendo a exponencial. Então, fizemos u e de x, tornamos a fazer u e de x. Se não fosse assim, no final, a gente encontraria uma identidade, o que não iria nos ajudar. Exemplo, consideremos a integral de x3 é a x2 dx. Aqui, vamos identificar o integrando x3 é a x2 na forma x2 x é a x2 dx, ou seja, a gente decompõe x3 como sendo x2 vezes x. Por quê? Porque aqui nós vemos que se a gente identificar u como x2, então dv é o que resta no integrando, ou seja, x é a x2 dx. Com essa identificação, o du é 2x dx e o v ele é tal que dv dx é x é
a x2 seja isso aqui, nos dá que v. Aqui, basicamente, tentativa e erro, a gente vê que o v é 1/2 de e a x2, porque derivando o v, nós vamos obter, aqui checando, o meio é constante, ele sai. Derivada da exponencial é exponencial, então derivada de e a x2 é e de x2. Derivada de x2, regra da cadeia, a gente está usando aqui, porque é e elevado a x2. Derivada de x2 é 2x, que nos dá e x2 vezes x. Então, se dv é x, é a x2 dx, então v é 1/2 de e a x2. Então, agora, integral que a gente vê como sendo o dv, aqui o dv, o u x2, então isso é uv menos integral de v du. Então, uv, temos 1/2 de e a x2 vezes x2 menos v du. V 1/2 é a x2 du. 2x dx. Então aqui a gente vê que essa integral x é elevado a x2 dx ela tem que ser calculada. Que a gente pode calcular essa integral fazendo uma substituição, ou seja u igual a x2, então du 2x dx, então essa integral pode ser reescrita na variável u como sendo x dx, 1/2 de du, e e elevado a x2, x2 a gente identificou como u, é de u. Integral de e de u du é e de u, então isso aqui nos dá 1/2 e de u. U é x2, então isso fica 1/2 e elevado a x2. Então, estrela, substituindo aqui, fica menos 1/2 é a x2 mais aquela constante arbitrária c, que é a resposta da integral. Então, nesse problema, nós vemos que o x3 que aparecia no integrando, nós tivemos que reescrevê-lo como x2 vezes x. E a ideia aqui é que, ao considerar x e a x2 dx como dv, isso
é o que nos possibilita determinar o v como sendo um meio de EX2. Se tivéssemos feito a identificação U como sendo x3 e dv então como sendo EAX2 dx, então a gente estaria com dificuldades para escrever a expressão do v, que basicamente o v seria obtido como a integral de x2 dx. E essa integral nós não conseguimos escrevê-la em termos das funções elementares. Por isso então que aqui, ao invés de identificar u como x3, nós identificamos u como x2 e usamos parte do x que está contido nessa expressão do x3 para compor parte do dv. Seja a integral de arco tangente de x dx. Aqui vamos identificar u como sendo arco tangente de x e dv como sendo dx. Então, du dx vezes dx. Então, derivada do arco tangente de x em relação a x, 1 sobre 1 mais x2 vezes dx. Se dv é dx, então v é x. Então, a integral de arco tangente de x dx. Então, a gente tem aqui o dv fica uv, nesse caso x, arco tangente de x, menos v du. Aqui, estrela, integral de x, 1 mais x2 dx, que se a gente identificar u como 1 mais x2, então du 2x dx, então 1 meio de du x dx. Então, estrela se escreve da seguinte forma: x dx meio de du, e 1 sobre 1 mais x2 fica 1 sobre u. Integral de 1 sobre u du, ln do módulo de u, mais u é 1 mais x2, que é sempre positivo, então a gente pode simplesmente escrever sem o módulo, ln de 1 mais x2. Então aqui, substituindo estrela aqui, nós temos menos 1 meio, ln de 1 mais x2 mais c. Uma observação. Nós vimos que a fórmula da integração por partes tinha essa forma aqui. Então a gente introduziu uma nova notação, U e V, que consistia em identificar, nessa forma geral,
U como sendo G, e o dV como sendo f' dx. Passa a seguir, como nós vimos, nessa notação de U e V, é obter, a partir do U, a diferencial du, que era du dx vezes dx, sendo U igual a G, du dx é G', então a diferencial du pode ser escrita como G' dx. E, identificando dv como f' dx, então dv dx era o f', então o v seria f, a princípio, mais uma constante c. Então o que a gente deu como prescrição é que, ao utilizarmos a integração por partes introduzindo variáveis u e v, tal que u era g e dv era f' dx, na passagem de dv para v, simplesmente a gente não considerava v como sendo afetado pela constante c, o que é uma possibilidade, como nós vimos, dessa identificação. Ora, se dv é f' dx, então dv dx é f', então v é a f a menos de uma constante. Em geral, como a gente viu, a gente não considerava essa constante arbitrária. Mas, se a gente considerar essa constante arbitrária, então, no lugar do v, a gente teria f mais c. Então, vamos mostrar que realmente não faz diferença considerar ou não essa constante c na obtenção do v a partir do dv. Por quê? Ora, na fórmula da integração por partes, f'g dx igual a fg menos fg', em termos das variáveis u e v, então nós temos que o lado esquerdo, o g é u, então fica u, f' dx é o dv. Que no lado direito, o produto f e g. No lugar do f, nós podemos identificar como sendo v menos c. Então aqui teria v menos c e o g é u. Menos f, que é v menos c, vezes g' dx, que é du. Então nós temos vu menos cu, menos integral de v du, menos com menos aqui, mais c, que é uma constante, integral de du. Então nós temos uv menos cu menos v du, integral de du é u. Tem uma constante arbitrária aqui que a gente pode agregar com a constante que vai vir dessa integral de v du. Então vamos deixar a integral de c du apenas como c vezes u. Só que esse termo aqui cancela com esse. E nós recuperamos a fórmula original da integração por partes, como se a gente tivesse identificado o v apenas como sendo f. Então, se nós consideramos na passagem de dv para v, v como sendo f mais c, essa constante c, na expressão da integral por parte, ela acaba se cancelando. Ou seja, nós produzimos o mesmo resultado se, ao fazermos dv f' dx, considerarmos v
somente como sendo a função f, não considerando aquela constante arbitrária que seria permitida. Então é por isso que, ao passar do dv para o v, nós sempre desconsideramos essa constante c arbitrária que poderia aparecer. Por quê? Porque no final, quer consideremos v como sendo f mais c ou v igual a f, como foi o que a gente desenvolveu na fórmula da integração por parte em termos das variáveis u e v, o resultado final é que a integral de u dv é uv menos v du.